Olá pessoal, tudo bem com vocês? Senta que hoje tem. O Xandão acordou apressado e cravou. Vai julgar o Eduardo Bolsonaro de qualquer jeito, atropelando a defesa com o tribunal pela metade. E tem mais. Eu vou te mostrar um número que o relator não quer que você repare. O detalhe da cadeira vazia que pode virar o jogo, e porque justamente ele faz questão de ser o juiz dessa história. Segura essa, porque quando você entender quem é a suposta vítima desse processo, você não vai acreditar. Vamos por partes. Hoje, segunda-feira, a defesa entrou com um pedido simples: adiar o julgamento. A Defensoria Pública da União avisou que tem coisa errada nesse tribunal. E o nosso querido relator, sem pestanejar, negou. Repara no tom de quem já decidiu tudo antes mesmo de começar. Principalmente sobre o ministro Alexandre de Moraes. Hoje ele tomou uma decisão importante sobre o julgamento de Eduardo Bolsonaro. Ele negou o pedido da defesa de Eduardo Bolsonaro para adiar o julgamento da ação penal, na qual ele é acusado de coação no curso do processo e decidiu por manter a análise do caso na primeira turma da corte. O julgamento do ex-parlamentar está marcado para a próxima terça-feira. Na sexta-feira, a Defensoria Pública da União pediu ao Supremo Tribunal Federal o adiamento da sessão e a convocação de um ministro de outra turma para completar o quórum da primeira turma. Lembrando, Luiz Fux saiu da primeira turma, hoje estão na primeira turma o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Cristiano Zanin e o Flávio Dino. 4, não 5. O órgão argumenta que a vaga aberta no colegiado desde a saída do ministro Luiz Fux prejudica o julgamento e abre margem para um empate na votação, ou seja, 2-2. Ao analisar o pedido, Moraes afirmou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de um integrante da turma não impede o julgamento de ocorrer. O quórum mínimo, segundo o regimento, é de 3 ministros. Nós temos 4 na primeira turma. Moraes diz ainda que o integrante... E aqui está o detalhe que a militância togada finge que não existe. A primeira turma do Supremo, que vai decidir o destino do Eduardo, tem 5 cadeiras. Só que uma está vazia desde a saída do ministro Fux, no fim do ano passado. Ou seja, vão julgar um Bolsonaro com 4 de 5. Olha com que pressa montaram esse tribunal. Mudando de assunto, o Supremo Tribunal Federal se prepara para julgar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. O caso será analisado pela primeira turma da corte, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que é quem preside o colegiado. Eduardo está sendo julgado por coação no curso do processo relacionado à trama golpista. A sessão deve começar com a leitura do relatório pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem a palavra para apresentar a posição da acusação. Depois, será a vez da defesa de Eduardo Bolsonaro fazer a sustentação oral, que vai ser por meio de um defensor público, já que Eduardo não apresentou nenhum advogado. A data do julgamento está marcada para essa semana no STF, amanhã, e é tratada como um dos processos de maior repercussão política do ano, com expectativa de forte mobilização de apoiadores e adversários do parlamentar. Inclusive, havia expectativa de mudança na data desse julgamento no STF, porque a primeira turma não está completa. Lembrando que o ministro Luiz Fux mudou de turma, ele migrou para a segunda turma, faltando um integrante. E do que exatamente acusam o Eduardo? De coação no curso do processo. Traduzindo o juridiquês, dizem que ele, lá dos Estados Unidos, teria pressionado o governo americano por causa da perseguição contra o pai dele. Quer dizer, denunciar perseguição lá fora agora virou crime aqui dentro. E quem julga esse suposto crime é o mesmo homem apontado como alvo da tal pressão. Presta muita atenção nisso. Falando em justiça e em novidades do judiciário, Débora Bergamasco, o ministro Flávio Dino, do STF, marcou para 16 de junho o julgamento da ação contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. O ex-parlamentar é réu por coação no curso do processo, justamente pela atuação dele nos Estados Unidos, país em que vive desde o ano passado. Thaisa Medeiros, direto de Brasília, nos traz as últimas informações desse caso, Thaisa.
Vamos lá, Yuri. Essa data foi marcada, então, pelo presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino. Agendamento, então, feito para o dia 16 e o objetivo é fazer o julgamento daquela ação que envolve o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pela atuação nos Estados Unidos pelo crime de coação no curso do processo. Hoje, mais cedo, o relator dessa ação, o ministro Alexandre de Moraes, já havia liberado ela para julgamento. A gente lembra que em maio, ele pediu as alegações finais, tanto da Procuradoria-Geral da República quanto da defesa de Eduardo Bolsonaro. A PGR, então, pedia a condenação de Eduardo, alegando que ele atuou de forma continuada para constranger ministros da corte e também interferir no... E como o Eduardo está fora do país, foi declarado réu, vai ser julgado à revelia, sem nem ter ido ao interrogatório. A própria defesa avisou, com a turma pela metade, pode dar empate de 2-2 ou pior, julgar com só 3 votos. E mesmo assim a máquina não para. O desfecho está marcado para amanhã. Olha o que vem por aí. O Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã uma ação penal que tem como réu o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Às vésperas do julgamento, a defesa tenta adiar a análise do caso e contesta a composição do colegiado responsável pela decisão. Vamos então conversar com o repórter Marcos Santos, que está chegando ao vivo e tem todos os detalhes. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. E que julgamento é esse? Oi, Luara, muito bom dia a você, a todos que nos acompanham. O julgamento será amanhã, isso pelo menos de acordo com o STF, Supremo Tribunal Federal. O julgamento é a respeito de uma denúncia prestada pela Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro. Lembro que ele está nos Estados Unidos, ex-deputado federal. Eduardo Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por atuar em desfavor de autoridades brasileiras nos Estados Unidos, atuar com os Estados Unidos em relação a sanções de autoridades brasileiras, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que foi enquadrado há pouco tempo na Lei Magnitsky, foi impedido de utilizar cartões, bandeiras americanas ali também, então foi autuado na Lei Magnitsky, tem essa questão do ministro, também de outros. Então, deixe eu organizar para você o que está acontecendo. O homem que se diz vítima da suposta coação é o mesmo que relata o caso, é o mesmo que nega o adiamento e é o mesmo que vai sentar para julgar. Vítima, relator e juiz, tudo na mesma pessoa. Some a isso um tribunal desfalcado, uma cadeira vazia há meses, um réu do outro lado do mundo julgado à revelia e uma pressa que ninguém consegue explicar. Isso não é justiça, é encomenda. E amanhã, quando o placar sair, eu volto aqui para te contar exatamente como cada ministro votou. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. E eu guardei a pergunta mais incômoda para o final. Se o caso é tão sólido como eles dizem, por que tanta pressa para julgar com o tribunal incompleto, em vez de esperar a quinta cadeira ser preenchida? Pensa nisso. Me conta aqui embaixo. Você acredita que o Eduardo Bolsonaro vai ter um julgamento justo amanhã, sim ou não? Comentem aí que eu vou responder o máximo de comentários que eu conseguir.